Em 27 de junho de 1969, soldados salvadorenhos atravessaram a fronteira da Honduras às 2 da manhã. 4 dias antes, as duas seleções tinham jogado futebol. A guerra durou 100 horas, mas o nome que ficou na história foi outro: a Guerra do Futebol. Como se um esporte tivesse poder de mover exércitos. O problema é que os soldados já estavam posicionados na fronteira antes do apito final. Tudo começa com uma eliminatória para a Copa do Mundo de 1970. El Salvador e Honduras, dois países pequenos, fronteiriços, pobres. 3 jogos para definir quem vai ao México. O primeiro jogo em Tegucigalpa termina com vitória hondurenha. A torcida local passa a noite fazendo barulho em frente ao hotel da delegação salvadorenha. Fogos, buzinas, tambores. No dia seguinte, a goleira da seleção de El Salvador dá uma entrevista. Diz que não dormiu. Diz que seus companheiros não conseguiram jogar no nível deles. O segundo jogo é em San Salvador. A torcida salvadorenha retribui o presente e supera. Ovos, lixo, sacos com ratos mortos atirados contra o ônibus hondurenho. Honduras vence mesmo assim nos últimos minutos. Antes do terceiro jogo, no México City, uma jovem salvadorenha chamada Amélia Bolanhos assiste ao segundo jogo pela televisão. Quando Honduras marca o gol decisivo, ela vai para o quarto, pega o revólver do pai e se mata. O governo de El Salvador organiza um funeral de Estado. O caixão dela é carregado por soldados. O presidente e todo o gabinete caminham atrás. O terceiro jogo acontece. El Salvador vence. Brigas explodem nas arquibancadas. A delegação hondurenha deixa a cidade do México escoltada pela polícia mexicana. A narrativa se organiza sozinha. 2 países que se odeiam tanto que um jogo de futebol os jogou em guerra. Só que essa narrativa esconde uma pergunta que ela não consegue responder. Se o futebol foi o gatilho, por que El Salvador enviou tropas para dentro da Honduras, e não o contrário? El Salvador ganhou os jogos. Por que o vencedor atacou? Para entender isso, é preciso voltar não a 1969, mas a 1950. Honduras é um país grande. El Salvador é um país pequeno, o menor da América Central, com uma das maiores densidades populacionais do continente. Em 1969, El Salvador tinha aproximadamente 3,7 milhões de habitantes em 21 mil quilômetros quadrados. A pressão sobre a terra era insuportável. Durante décadas, camponeses salvadorenhos cruzaram a fronteira e se instalaram em terras desocupadas ou pouco habitadas da Honduras. Quando a guerra começa, há estimativas de 300 mil salvadorenhos vivendo na Honduras. A maioria sem documentação formal, a maioria trabalhando como agricultores. A Honduras, por sua vez, vive sua própria crise fundiária. A terra está concentrada nas mãos de grandes proprietários e de empresas bananeiras norte-americanas. Os camponeses hondurenhos não têm onde ir e olham para os vizinhos estrangeiros ocupando terra que entendem como deles. Em abril de 1969, 2 meses antes do primeiro jogo de futebol, o governo hondurenho aprova uma nova lei de reforma agrária. A lei determina que terras ocupadas por estrangeiros devem ser redistribuídas a cidadãos hondurenhos. A partir de maio de 1969, semanas antes das eliminatórias, começa a expulsão sistemática de camponeses salvadorenhos da Honduras. Casas queimadas, famílias deslocadas, violência documentada contra os expulsos. Eles voltam para El Salvador, um país que já não tem terra para recebê-los. O futebol não criou o conflito. O futebol começou quando o conflito já estava há meses em andamento. E os 2 governos sabiam disso. El Salvador rompe relações diplomáticas com a Honduras em 26 de junho de 1969. Isso é um dia antes da invasão. E 4 dias depois do terceiro jogo de futebol. A velocidade disso merece atenção. Romper relações diplomáticas, mobilizar forças armadas
E cruzar uma fronteira internacional em 4 dias não é uma resposta espontânea à violência das torcidas. É um plano que já existia. O governo salvadorenho tinha um problema que o futebol resolveu com precisão cirúrgica. 300 mil camponeses estavam voltando para um país sem terra, sem emprego, sem onde colocá-los. A pressão social interna era explosiva. O presidente Fidel Sanches Hernández precisava de uma causa e de um inimigo. A narrativa da guerra do futebol entregou os dois de bandeja. Com ela, a expulsão de salvadorenhos da Honduras virava humilhação nacional. A invasão militar virava resposta honrosa. O problema agrário, que nenhum dos dois governos havia resolvido, virava culpa do vizinho. O futebol não uniu os dois países em ódio. O futebol deu aos dois governos o mesmo presente ao mesmo tempo, um inimigo externo que ambos podiam usar para desviar a atenção de crises internas que ambos haviam criado. Mas se isso é verdade, se a guerra já estava decidida antes dos jogos, o que exatamente as eliminatórias fizeram? O futebol forneceu o que guerras precisam antes de qualquer bala: uma população emocionalmente preparada para odiar o outro lado. O pesquisador William Durham, em seu estudo de 1979 sobre o conflito, documenta algo preciso. Nos meses anteriores à guerra, os dois países publicavam reportagens sobre violência contra seus nacionais do outro lado da fronteira. Algumas confirmadas, outras não. A mídia de ambos os lados funcionou como amplificador simétrico. Os jogos de futebol entraram nesse ambiente como aceleradores naturais. Não porque o esporte cause violência, mas porque partidas internacionais são um dos poucos momentos em que uma população inteira dirige atenção, emoção e identidade para o mesmo ponto ao mesmo tempo. E esse ponto é, por definição, um adversário nacional. Os governos não precisaram inventar o ódio. Ele já estava sendo construído pelas expulsões, pela cobertura jornalística, pela crise econômica. O futebol apenas concentrou tudo isso em 3 datas específicas e tornou a escalada visível ao mundo inteiro. Quando os 300 mil camponeses expulsos chegavam à fronteira salvadorenha com histórias de violência, o governo já tinha um calendário. Os jogos estavam acontecendo. A imprensa estava coberta de Honduras versus El Salvador. O timing era perfeito. Mas a guerra durou 100 horas. Se tudo isso foi calculado, por que parou tão rápido? El Salvador avança rapidamente nos primeiros dias. As forças armadas salvadorenhas entram pela fronteira terrestre e pela costa. A Força Aérea hondurenha é surpreendida, mas reage. A Organização dos Estados Americanos intervém imediatamente. Os Estados Unidos, no contexto da Guerra Fria e com interesses econômicos explícitos na região, pressionam por um cessar-fogo. A OIA ameaça sanções econômicas contra El Salvador. Em 18 de julho, menos de 4 dias depois do início, El Salvador aceita o cessar-fogo. O que acontece depois é onde o cálculo dos dois governos começa a desmoronar. El Salvador não consegue o que queria. A Honduras não reverte a lei de reforma agrária. Os 300 mil salvadorenhos não têm para onde voltar. Os camponeses expulsos continuam sem terra, mas agora em um país que havia acabado de fazer uma guerra parcialmente em seu nome, sem resolver nada. Honduras, por sua vez, fecha a fronteira por anos. O comércio entre os dois países, que era significativo, paralisa. A rodovia pan-americana, que corta El Salvador e passa pela Honduras, fica inacessível para El Salvador por mais de 10 anos. Isso isola El Salvador do restante da América Central economicamente. O Tratado de Paz entre os dois países só é assinado em 1980, 11 anos depois. Uma guerra de 100 horas com 11 anos de consequências. Mas isso ainda não é a parte mais estranha. O historiador Rock Dalton, ele mesmo salvadorenho, escreveu sobre o conflito enquanto ele ainda estava acontecendo. O que ele observou não era o ódio entre os dois povos, era a ausência dele. Camponeses salvadorenhos e hondurenhos
Nas comunidades de fronteira, tinham famílias mistas. Compartilhavam terras, festas, mercados. A hostilidade que os jornais descreviam como ódio histórico entre nações não existia no nível das pessoas. Existia no nível dos governos que precisavam dela para funcionar. Os soldados que morreram na guerra, cerca de 2.000, a maioria civis hondurenhos, morreram num conflito gerado por duas crises agrárias que nenhum dos dois governos havia resolvido e que nenhum dos dois resolveu depois. A guerra foi encerrada. A terra continuou concentrada. Os camponeses continuaram sem ela. Em El Salvador, a tensão agrária que a guerra deveria ter aliviado continuou acumulando por mais uma década, até explodir em 1979 numa crise política que levou à guerra civil mais longa da história centro-americana. 12 anos, 75.000 mortos. O futebol não causou nada disso, mas a narrativa do futebol encobriu tudo isso, com tanta eficácia que 50 anos depois, o nome que ficou não é Guerra Agrária de 1969. É Guerra do Futebol. Amélia Bolanhos, a jovem que se matou quando a Honduras marcou o gol, foi enterrada como heroína nacional. O presidente de El Salvador discursou no funeral. Disse que ela não suportou ver sua pátria humilhada. 2 semanas depois, El Salvador declarou guerra a Honduras. O nome de Amélia Bolanhos foi usado em discursos de mobilização. Ela tinha 18 anos. Os camponeses que estavam sendo expulsos da Honduras enquanto as eliminatórias aconteciam não tinham nomes nos jornais. Em 27 de junho de 1969, às 2 da manhã, soldados salvadorenhos atravessaram a fronteira. Os historiadores que documentaram os dias anteriores à invasão encontraram algo nos arquivos militares de El Salvador. Os planos de mobilização estavam prontos antes do terceiro jogo. O futebol não moveu exércitos. Ele deu a 2 governos o mesmo presente raro. Um momento em que uma população inteira estava olhando para o mesmo lugar, sentindo a mesma coisa, pronta para acreditar na mesma história. Essa é a única coisa que um jogo de futebol pode fazer. E naquele caso, foi suficiente.